Adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. Temos vivido como Igreja de Cristo, um poderoso derramar da graça e do favor de Deus. « 2024 foi um ano de colheita, daquilo que foi gerado ao longo de anos, através de muita oração e jejum. Cremos que a semente foi plantada e cultivada com muito amor na sociedade bragantina e o evangelho anunciado por nós chegou muito longe. Colhemos o testemunho de muitas vidas tocadas pelo poder de Deus. Vivemos o cuidado de um Pai amoroso que renova sua misericórdia. Cada dia sobre nós. Continuaremos servindo ao Senhor de todo o coração, dedicando as nossas vidas incansavelmente para a pregação da sua palavra como discípulos neste tempo profético. Boa noite, igreja. A paz do Senhor. Vamos nos colocar em pé. Estamos vivendo o último domingo de 2025.
estamos reunidos na presença do Pai, para juntos agradecermos e engrandecermos o nome do Senhor. Amém? Vamos estar lendo o Salmo 103, o verso 1. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. 2. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Hoje é o momento que você está aqui para se entregar ao Senhor, para engrandecer ao Senhor e para ser grato por tudo que o Senhor tem feito por nossas vidas, porque até aqui o Senhor nos guardou, o Senhor nos guiou. Amém? Vamos estar orando. Pai, em nome de Jesus, queremos primeiramente te agradecer pela tua graça, pela tua misericórdia sobre a nossa vida, e te dar, ó Pai querido, honras e glória e louvores a ti. Abençoe, Pai querido, esse culto do começo ao fim, o louvor, a pregação, e que cada um possa, ó Pai querido, receber de bom grado a tua palavra que será ministrada essa noite. Que nós, ó Pai querido, que estamos aqui, possamos entender o teu querer, entregarmos de corpo e alma a ti, ó Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e te agradecemos. Amém. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. A glória do Senhor está aqui nesta noite. E nós queremos ser revestidos neste último culto de 2025. Amém? Então assim, ó, nas palmas. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Nos céus abertos hoje vou contemplar o amor desse neste lugar. Profetiza nesta noite. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje vou contemplar o amor desse neste lugar. Eu quero ouvir vocês, eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, pois eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, pois eu sinto o Senhor me tocar. Seja tocado pela presença de Deus nessa noite. Em nome de Jesus. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje vou contemplar o amor desse neste lugar. Eu vejo essa glória. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje vou contemplar o amor desse neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, pois eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome. Declara, igreja do Senhor. Eu quero ver agora. Seja inundado por essa glória que te renova para 2026. Vou louvando mais uma vez. Profetiza. Eu quero ver agora. Abre os nossos olhos espirituais, Senhor. Vou levantar as mãos pela fé e recebo. Porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos, vou receber, vou louvando o seu nome.
sendo liberada sobre nós nessa noite. E nós iremos sair daqui totalmente tocados e cheios da tua presença, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. O choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se escurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha, tu és o mesmo pra sempre. Não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se escurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Coopere para o
o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Aleluia, aplauda o Senhor. Glória a Deus. O amor do Senhor jamais falhará para conosco. Amém? Este é o motivo de você estar aqui. Ele morreu na cruz para salvar a mim e a você. Vamos fazer este cântico uma oração ao Senhor. Amém? declarar mais uma vez. Te adoramos, Senhor. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar.
Quantos estão felizes por estarem mais um dia na casa do Senhor, louvando e engrandecendo ao nome dEle, amém? Aí do seu lugar, se você puder erguer as tuas mãos, com as suas palavras comece a erguer um louvor, um clamor, gratidão a este Deus. Vamos encher este ambiente de adoração, de engrandecimento a Ele, porque tudo é por Ele, amém? Aleluia! Declare. Quão formoso é, Rei do universo, sua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus. Tua glória enche minha vida, Senhor. Oh Senhor, nós glorificamos a Ti. Obrigada, Senhor, pela Tua glória que se faz presente neste ambiente. Aleluia. Quão formoso é. Você pode dizer isso a Ele? Rei do universo, sua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus. Tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é ficar em tuas vestes. Maravilhoso contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. A igreja declara. Maravilhoso é. O que veio fazer aqui. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso
Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Mais uma vez, diga a Ele. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Aplauda o Senhor nessa noite. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Nesse último culto de domingo do ano de 2025, vamos fazer o nosso decreto com o nosso coração grato a Deus, porque se nós reinamos em vida, toda honra e glória deve ser dada a Ele. Vamos em uma só voz, como igreja de Cristo na terra, fazemos um decreto apostólico, profético e pastoral, declarando que 2025 é para nós o ano do reino. Numa só voz, anunciamos para quem possa ouvir: é chegado o reino de Deus no meio de nós. Cremos no poder sobrenatural do Senhor, que muda e transforma vidas, numa unção de salvação, cura, libertação e restauração sobre todo aquele que abre o seu coração para o Evangelho. Chamamos as coisas que não são como se já fossem, para ver o propósito de Deus se cumprindo em nosso meio. Pelos olhos da fé, somos mais que vencedores sobre todos os problemas, dificuldades e lutas. No ano do reino, andaremos na presença de Deus, dependendo do seu Espírito Santo, para viver em obediência, retidão e justiça. Vamos nos purificar de tudo aquilo que pode nos contaminar e separar de Deus Pai. No ano do reino, vamos encontrar o Senhor através de um relacionamento pessoal, de oração, jejum e santidade. Vamos anunciar as boas novas e os pilares fundamentais da cultura do reino e alcançar os perdidos, apregoar o ano aceitável do Senhor, crendo no avivamento dos últimos dias. Vamos fazer discípulos e multiplicar o reino. Vamos compartilhar o que já recebemos e ver uma grande multidão sendo levantada para fazer a diferença nessa sociedade. Que caia por terra toda a malignidade e que as obras das trevas sejam denunciadas e paralisadas em nosso meio. Que os anjos ministradores do Senhor, enviados para cuidar dos salvos, nos proteja de toda ação direta e indireta do inferno. Estamos cobertos com o sangue de Jesus e o inimigo de nossas almas não pode nos tocar e fazer nenhum mal. No ano do reino, o céu descerá na terra e veremos grandes milagres alcançando o necessitado, a viúva e o órfão. Haverá abundância e prosperidade no meio do arraial de Deus, e muitos testemunhos serão contados. Suas orações serão ouvidas. Familiares, parentes e amigos se converterão a Cristo. O seu testemunho tocará muitos corações e coisas incríveis acontecerão através de você. Não deixaremos de interceder por aqueles que amamos, porque no ano do reino o impossível acontecerá. Cadeias serão quebradas e toda a força de oposição será vencida. Uma igreja fervorosa e comprometida com a verdade se levanta para declarar ao Senhor, somente a Ele, todo louvor, honra e glória para todos sempre. Aleluia! Em 2025, em 2025, vamos reinar em vida. Glória a Deus. Pode se assentar, meu amado. Boa noite. Como é que vocês estão? Diga melhor agora, neste santo lugar. Amém? Abaixa um pouquinho só o meu microfone, por favor. Obrigado. Baixar, tá?
A regulagem estava boa. 1, 2. Não, ele não mudou. Estava boa. Não. Vou pegar o meu mesmo. Só dá um ganho na transmissão, por favor. Aqui no altar, baixa um pouquinho, por favor. Um pouquinho aqui, pode baixar um pouquinho na igreja também. 1, 2, está alto ainda? 1, 2, pode baixar, de boa. Vocês estão bem? Diga melhor agora, neste santo lugar, amém? Como é bom nós estarmos aqui, e como é bom termos a sensibilidade de ouvir o convite que o Espírito Santo de Deus nos faz. Poderíamos estar em outros lugares, mas o Espírito Santo nos trouxe para cá. Ele tem algo para fazer na sua vida. Diga para quem está do seu lado, Deus tem algo para fazer na sua vida. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Olha para quem está do seu lado, diga boa noite. Como é que está? Tudo bem? Seja bem-vindo, Deus te abençoe. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eu sempre gosto de me ambientar. Aquele que é o mais importante não pode faltar aqui. Amém? Tudo que fazemos aqui atrai ou repele a sua presença. Você precisa desarmar a sua mente e abrir o seu coração para que o Espírito Santo possa ministrar a você nesta noite. Amém? Correquei calabahachalabaço. Oh, requei calabaçari anda lá na iaçá. Recherequei calabaço. Nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é sua paz, gozarei, eu marquei. Eu marquei um encontro com Deus. Tu lugar de oração, seu amor, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Eu marquei um encontro com Deus. Tu lugar de oração, seu amor é real, sua paz gozarei, eu marquei. Muitas vezes a gente diz assim: eu vim aqui buscar alguma coisa, quando na verdade nós viemos aqui entregar alguma coisa. O Senhor, Ele está interessado em receber
aquilo que você tem para oferecer. Talvez você diga: eu não tenho nada para dar, eu não tenho nada para oferecer, eu não tenho nada para presentear ao Senhor. E por incrível que pareça, tudo que Ele quer é o seu coração. Tudo que Ele quer é você. Tudo que Ele quer é a sua entrega verdadeira, total e completa. Amém? Diga: eu quero te oferecer, Senhor, o meu culto nesta noite. Eu vim te entregar o meu louvor e adoração. Recebe em nome de Jesus. Amém? Como é que passaram de Natal? Já pediram perdão a Deus pela comilança? São tantas coisas que a gente come com os olhos, chega a sobrar, é ou não é? Aí a gente ganha uns quilos e tem que pedir perdão a Deus pela gula, não é? Mas glória a Deus, porque Deus tem nos abençoado, temos tido fartura. Antigamente, quando eu era criança, eu tinha também fartura, fartava tudo. Agora, graças a Deus, a gente tem abundância. E como é bom isso, não é? E o melhor do que isso é estar com as pessoas que a gente gosta, quer bem e ama, não é? Então eu espero que você tenha tido um bom Natal, em companhia de pessoas especiais, e que vocês tenham agora um fim de ano maravilhoso, não é? Vai cair de quarta para quinta, então nós temos o nosso culto da virada, que vai acontecer das 10 em diante, de quarta para quinta-feira. Na quinta-feira, na virada, nós encerramos. Você deseja um feliz 2026 para o seu irmão e pode ir cear com os seus parentes, os seus familiares, com os seus amigos. Amém? Eu acho muito importante estar na presença de Deus na virada. Já não é mais uma cultura de fé como era antigamente, mas é muito importante. Enquanto tem gente pulando onda com o pé direito, tem gente comendo romã, jogando a semente para trás, comendo lentilha, colocando nota de dólar debaixo do braço. Eu vi na internet que não pode usar branco por conta de um espírito, não pode usar amarelo por conta de um espírito, não pode usar vermelho por causa do espírito. Eu tenho que vir pelado para a igreja. Toda cor é consagrada ao Senhor, amados, não tem dessa não. Amém? E a gente fica preso a crendices e superstições, não é? Agora, porque se fosse verdade, vermelho é paixão. Aí se a pessoa colocasse vermelho, já estava tudo certo, é ou não é? Já tinha casado, já tinha desencalhado e... aleluia. Não é? Amarelo, se fosse para enricar, a gente já estava podre de rico. É ou não é? Branco, paz. Aí a família arrebenta o pau. Aí não adiantou nada. Então não é por aí. Amém? Então teremos o culto da vitória. Vai acontecer na quarta-feira, a partir das 10 da noite. Eu gostaria muito que você viesse, trouxesse alguém, e que você possa começar o seu ano na presença do Senhor. Deixa eu contar um testemunho a vocês. Eu era adolescente e estava no culto da virada. Eu, e acredito que meu irmão Alex, a minha irmã Alaine, eu não me lembro. Ela era pequena ainda. E eu me lembro que por volta da meia-noite, um pouco antes, nós estávamos orando. Um pouco antes. De joelhos. E eu me lembro que eu estava orando pela minha casa, pelo meu pai, pela minha mãe, pelo meu irmão, pela minha irmã. E eu tinha um tio que ele era assim,
um tanto quanto bravo. Ele andava armado. Naquele dia, virada de ano, ele foi na casa da tia da minha mãe, que morava na frente. Minha mãe, nós morávamos no fundo. E aconteceu uma situação lá que eu nem sei até hoje o que foi. Eu só sei que o meu tio era muito bom de mira. Quando ele brigava com a minha tia, ele tirava o revólver e dava o tiro no quadro, no meio dos olhos da minha tia. E ele puxou o revólver e deu o tiro. E meu pai, no reflexo, fecha a porta da cozinha e o tiro pega na travessa daquela porta de vidro. Era para ter pego na testa dele. Foi preso, transtorno, final de ano, uma tristeza para a família. Mas eu acho que ele era mais do que bravo. Um dia ele entrou dentro do ônibus, com 2 armas na cintura. O cobrador começou a brincar com ele. Quem tem arma na cintura não é homem. Eu vou abrir minha boca, quero ver se você atira. Ele pegou o revólver e tirou. Pum. Família, não? Motivo para você dizer glória a Deus pela minha família. Diga aí, glória a Deus. Diga aí, minha família é uma bênção. Mas o que eu quero te falar? Eu creio que estar na igreja na virada fez toda a diferença. Eu acredito que aquela oração que nós estávamos fazendo alcançou minha casa. Senão, eu não teria mais o meu pai vivo. Então, eu dou muito valor para isso e gostaria que você pensasse sobre isso com carinho. Tem mais alguma coisa para falar? Não? Então vamos lá. Hoje eu quero aproveitar muito o nosso tempo e eu quero trazer uma palavra pastoral para a igreja. Eu posso? É fim de ano, queremos arrumar a casa e organizar as coisas, não é assim? Se eu perguntasse, quem aqui pintou a casa? Tinha gente que ia levantar a mão. Quem aqui trocou móveis? Tinha gente que ia levantar a mão. Quem aqui decorou a casa? Tinha gente que ia levantar a mão. Quem aqui organizou as coisas? Tem gente que ia levantar a mão. Então, de tempos em tempos, e existe uma tradição no nosso meio, de que no final de ano, nós temos que organizar as coisas e arrumar a casa. Então esse é o nosso último culto de domingo de 2026. Diga aleluia. 25. Eu já estou em 2026. 2025. Agora, como é que funciona espiritualmente? Será que nós devemos também arrumar a casa e organizar as coisas? Como é que está a tua vida? Tua vida com você, tua vida com Deus, tua vida com os outros. Será que a gente não precisa arrumar e organizar? E olha que a gente foge disso, não é? A gente não quer nem arrumar e nem organizar. Por quê? Diga comigo, dá trabalho. E a gente não quer ter trabalho. E por incrível que pareça, desorganizar e bagunçar também dá trabalho, e muito trabalho. Dá dor de cabeça. Fora as consequências. Deus então, Ele quer que espiritualmente eu e você possa colocar em ordem a nossa vida, a nossa casa, o nosso trabalho, a nossa igreja. E não falo apenas de coisas. Eu falo principalmente de pessoas, amizades, relacionamentos.
convívio social. Todos vocês sabem que eu estou num jejum de 3 dias e 3 noites, desde outubro. Semana sim, semana não, eu jejuo 3 dias seguidos. E esse tempo tem sido um tempo de busca, de entrega e de sacrifício. E Deus tem tratado muita coisa em mim. Uma das coisas que eu pedi a Deus foi que Ele me desse direcionamento pessoal. E uma outra coisa que eu pedi é que Ele me desse direcionamento ministerial. São 2 coisas muito importantes para quem serve a Deus. Tem gente aqui que neste ano de 2025 orou e pediu para Deus. Por isso eu digo, toma cuidado com o que você pede. Quero ser usado. Me coloco à brecha. Me capacita espiritualmente, com os dons espirituais. Tira de mim o que não te agrada. E você ora sem pensar naquilo que pode acontecer e vai acontecer. Porque esta é a oração que Deus quer que saia da nossa boca. Esta é a oração que Deus quer que eu e você faça. Só que nós achamos que esta oração não vai ter efeitos colaterais. E você pensa que Deus vai te poupar da dor e do sofrimento. E quando você vê alguém do nosso convívio passando pela dor e sofrimento, você não entende. Mas ela orou e pediu. Ela disse: eu quero ser usado. Me coloco à brecha. Me capacita espiritualmente através dos dons. Tira de mim tudo que não te agrada. Aí o processo vem. O processo é lento. E como dizem por aí, o processo é louco. O bagulho é louco e o processo é lento. Ele é das quebradas, obrigado. Mas se converteu, virou um bom menino, músico, adorador, casou com uma pastora, glória a Deus. Tem gente que está aqui e não é grato a Deus pelo que Ele fez. E por conta do seu orgulho pode perder o que recebeu. Eu vou repetir porque isso é muito forte. Tem gente que está aqui e não é grato a Deus pelo que Ele fez. E por conta do orgulho pode perder o que recebeu. A palavra diz: aquele que começou a boa obra na minha vida, Ele é fiel para completá-la. Aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la. Mas o orgulho retarda, anula, cancela, trava, interrompe a boa obra, tanto no seu começo, como no meio, como no fim. Imagina só, a boa obra ela pode ser interrompida, tanto no seu começo, tanto no meio, como no fim. O problema é que nós não sabemos se estamos no começo, no meio ou no final. A oração em jejum não tira você do deserto. Tem muita gente que pensa: eu vou orar e vou jejuar, porque a minha oração e o meu jejum vai me tirar do deserto. Eu quero te falar que a tua oração e o teu jejum vai te colocar no deserto. Você se lembra de Jesus? Ele se batiza e das águas
ele é levado pelo Espírito Santo ao deserto. Até Jesus teve o seu deserto. Deserto é lugar de encontro com Deus. Por isso não despreze os teus desertos. Deserto é lugar de provação, mas é também lugar de promoção. O Senhor vai te graduar. O Senhor vai te exaltar. Você pensa que a oração e jejum vai te aproximar das pessoas, e muitas vezes a tua oração e jejum vai te afastar de tudo e de todos. Jesus ficou afastado de tudo e de todos durante 40 dias e 40 noites. E você lê isso em Mateus 4 e Lucas 4. Deus tem coisas que precisa falar com você em particular. Deus não vai abrir publicamente, mas Deus só vai falar com aqueles que entendem a importância do deserto, da solitude, do afastamento, do isolamento. A consagração, ela nos quebra, nos desmonta, nos desconstrói. Eu vou repetir: nos quebra, nos desmonta, nos desconstrói. Esta busca te expõe para você mesmo. E nós precisamos exorcizar o velho homem que muitas vezes quer ressurgir, quer tomar a direção da nossa vida e quer se manifestar para destruir o nosso testemunho do Evangelho. Este é o início do processo. Diga comigo, apenas o início. O processo, ele te esmaga, mas o propósito te cura, te sara, te liberta, te salva. O processo te esmaga. E quantas vezes a gente disse: eu não aguento, eu não suporto, eu não dou conta. O processo, ele te esmaga, mas o propósito te cura, te sara, te liberta e te salva. Guarda isso: trigo moído vira farinha. Diga: o trigo moído vira farinha. A uva pisada vira vinho. Repita: a uva pisada vira vinho. A azeitona prensada vira azeite. Azeitona prensada vira azeite. Mateus 15:8 diz assim: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está diante de mim. Nós queremos versículos de promessa. Você não quer que o Espírito te exorte, te corrija, te advirta? Nós queremos promessa. Tanto é que tem para vender e vende muito caixinha de promessa. A Bíblia diz que Deus corrige quem Ele ama. Então eu não sei se você já disse para Deus: Pai, pode me corrigir,
Porque Deus não vai te corrigir para te matar, Ele vai te corrigir para salvar tua alma do inferno. Nós precisamos amar a correção vinda de Deus e não desprezar a correção que vem do Pai. A Bíblia diz que Deus corrige os filhos que ama. Amados, muitas vezes nós nos zangamos com certas coisas, não recebemos bem, e a Bíblia fala isso a respeito da disciplina, mas ela vai produzir frutos de justiça. Você precisa permitir que Deus seja Pai na tua vida, que Deus te corrija, que Deus te forme, que Deus te leve a outro nível. Amém? E isso não é fácil. Isto exige que eu e você morra para nós mesmos. Precisamos ir para a cruz, porque enquanto estivermos muito vivos, não veremos a glória de Deus se manifestando de maneira plena em nossas vidas. Esta palavra é para nós nesta noite, o meu povo. Nós somos a igreja, nós somos o povo de Deus, nós somos a sua família. Este povo que se aproxima de mim, se aproxima apenas de boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Como é que você veio para este culto? Não podemos buscar a Deus da boca para fora, mas do coração para dentro. Nós vimos para cá com um propósito. Viemos para cá para ter um encontro com Ele. Eu sei que Ele está em todos os lugares, mas este é um lugar especial, e não pode deixar de ser especial para você, porque chega um determinado momento que a tua igreja, ela perde o brilho, ela perde a graça, ela perde a beleza, e você não quer mais estar aqui, e você sai do propósito que Deus tinha para a sua vida. Precisamos ser tratados em nosso caráter, personalidade e temperamento. Para onde o nosso orgulho está nos levando? Para onde o nosso orgulho está nos levando? Dizem que orgulho é igual ao mau hálito. A pessoa tem e não percebe, só os outros sentem. Para onde o nosso orgulho está nos levando? O orgulho faz você se defender e argumentar. O orgulho faz você atacar, acusar, apontar o dedo. O orgulho revela a sua pior versão. Não deixe o futuro repetir o seu passado. Diga comigo. Olha para quem está do seu lado, fala para ele: não deixe o futuro repetir o seu passado. Não deixe o futuro repetir o seu passado. Você percebeu que a gente entra neste ciclo de assuntos intermináveis, discussões que não se encerram nunca,
Em casa a gente briga, a gente sempre traz à baila, a gente sempre traz à tona as mesmas coisas de dias, semanas, meses e muitos anos atrás, porque a gente não se cura. Então sempre a gente bomba na mesma lição. Então não deixe o futuro repetir o seu passado. Vai acontecer tudo de novo, vai doer em dobro. Quem não muda vai viver os mesmos problemas em lugares diferentes. Quem não muda vai viver os mesmos problemas em lugares diferentes. Quem não muda vai viver os mesmos problemas em lugares diferentes. Em relacionamentos diferentes, em casamentos diferentes, em sociedades, no trabalho diferentes, em igrejas diferentes. Quem não muda vai viver os mesmos problemas em lugares diferentes. Como vai terminar a nossa história? A gente simplesmente quer viver. Como diz aquele hino: deixa a vida me levar, a vida leva eu. Mas a coisa não é assim. A tua vida, ela não pode estar na maré, na onda que pode arrebentar, nas pedras ou na areia. Você precisa permitir que Deus esteja no controle de tudo. Como vai terminar a nossa história? Com Deus ou sem Deus? Como vai terminar a nossa história? Com Deus ou sem Deus? A gente diz nessa hora, com Deus, é claro, é óbvio, é certo. Mas nem sempre termina com Deus. Existe um preço. E nem todos estão dispostos a pagar este preço. Eu só quero aquilo que me faz bem, aquilo que massageia o meu ego, aquilo que me dá prazer. O que podemos evitar? Quais serão as consequências? Vamos continuar colecionando prejuízos, perdas, derrotas e frustrações. Você está lutando contra o homem ou você está lutando contra Deus? Neste tempo de busca, neste tempo de entrega, neste tempo de sacrifício, de jejuns, de madrugadas, de oração, de consagração, Deus falou algo ao meu coração muito importante, eu quero compartilhar com vocês. Me deem, por favor, esta liberdade. Qual o princípio bíblico do crescimento? Vou perguntar de novo. Qual o princípio bíblico do crescimento? A honra. Sem honra não há unidade, e sem unidade não há crescimento. A Bíblia diz que um reino dividido não prospera. Você percebeu que isso pode travar a tua vida em muitas áreas, inclusive nas tuas finanças, e ter uma vida próspera, o sentido é muito maior do que dinheiro, transcende, fala de todas as áreas. Então nós precisamos quebrar um ciclo que existe no nosso meio, chamado ciclo de desonra. Diga comigo, ciclo de desonra. Onde ovelha desonra líderes e líderes desonram pastores. Só que não para aí.
Olha a gravidade do assunto, onde pastores também desonram líderes e líderes desonram ovelhas. E nós não queremos lavar roupa suja em público. Nós queremos fazer que certas coisas não existem. Mas por conta disso nós podemos perder a nossa salvação. Por quebrar um princípio bíblico que se chama espírito de honra, que é um dos princípios mais importantes da palavra, no que tange respeito à autoridade espiritual. Quando a Bíblia fala para eu não tocar no ungido de Deus, não se trata apenas daqueles que fazem parte do clero. O meu irmão, por mais simples que seja, ele é ungido de Deus, eu não posso tocar nele. Precisamos quebrar este ciclo de desonra em nosso meio, onde ovelha desonra líderes, líderes desonram pastores, onde pastores desonram líderes e líderes desonram ovelhas. Olha o que diz em Lucas capítulo 14, versículo 11. Antes, ele dá maior graça, portanto diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sabe o que significa? Tem coisa na nossa vida que não vai. Não é porque o diabo se levantou, mas é porque o diabo meteu a mão no nosso peito e nos impede de avançar. Porque Deus resiste aos orgulhosos, soberbos, presunçosos, mas dá graça aos humildes. Amados, uma das minhas orações tem sido para que eu viva a humildade na sua essência. E Deus tem tratado comigo, e Deus tem me levado a renunciar os meus achos, os meus pontos de vista, aquilo que eu defendia com muito afinco lá atrás, com punhos de ferro. Deus está me mostrando a beleza do Evangelho que muda e transforma as pessoas. Que não é este Evangelho que nós pregamos, chamado Evangelho da hipocrisia, onde nós pregamos uma coisa e nós vivemos outra coisa. Tiago capítulo 4, versículo 6 diz assim: antes, ele dá maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Aqui Tiago 4, 6. Lucas 14, 11 eu já li? Já li, mas eu quero explicar. Pois todo aquele que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. A gente diz assim: Deus vai me abençoar porque eu estou sendo humilhado. A gente não fala isso? Mas o sentido da palavra não é esse. A palavra diz que você mesmo tem que se humilhar, fechar a boca, engolir seco. Um irmão falou: pastor, estou engolindo sapo de perna aberta. O senhor não sabe o que eu estou passando. Mas a Bíblia diz que eu preciso aprender a me humilhar. E a gente não sabe se humilhar, a gente sabe humilhar o outro. E a gente é bom nesse jogo. As nossas palavras são afiadas, são duras, desconcertantes, precisas. A gente sabe onde tocar na honra, na vaidade, na autoestima, no amor próprio. A gente vai com tudo, com os dois pés no peito. Mas a Bíblia diz em Lucas 14, 11: pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Sabe o que significa?
É melhor você perder uma discussão e ganhar um amigo. É melhor você baixar a bola. É você permitir que Deus trate você. E naquele momento que você se humilha, é o momento que Deus olha para a sinceridade do seu coração, porque Ele te conhece no profundo. E Ele pode te promover, você pode ir para um outro estágio. Tem gente que não muda, não sai da sua vida medíocre. E vai continuar, se ele não aprender a se humilhar. Deixa eu falar algo a vocês. Eu não quero que maridos discutam com as suas esposas, mas muitas vezes a mulher precisa ter sabedoria, e quando ela tem sabedoria, ela vai se calar, e quando ela se humilhar, Deus vai honrá-la. Muitas vezes a mulher também, ela não sabe honrar o marido, e o marido tem que ter sabedoria, e a sabedoria reza que o homem tem que se calar, entendendo que a mulher é vaso mais frágil. Eu, como filho, minha mãe está aqui, minha irmã está aqui. Eu tenho 57 anos de idade. Eu nunca respondi minha mãe, porque eu não queria ficar banguelo. A educação naquela época era diferente. A geração de hoje não sabe o que é honrar. E a gente não deve honrar pela força e nem pela violência, porque a Bíblia diz que não é pela força e não é pela violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus. É o Espírito quem convence. Mas muitas vezes eu me senti injustiçado, porque eu estava apanhando sem merecer. Mas eu baixava a minha cabeça, a lágrima corria, e eu ficava de cabeça baixa. Eu lembro que uma vez, meu irmão Alex era pequeno, eu também era, mas eu era muito traquina, malvado. Meu pai tinha feito um balanço de 2 lugares. Um sentava aqui, outro sentava ali, e a gente puxava a corda e balançava. E tinha uma vizinha, uma menina, também pequena. Eu peguei uma margarida, meti no cocô e pendurei lá em cima. E falei para ela sentar para balançar. E quando nós vamos balançar, eu puxei e o cocô caiu na cabeça dela. Foi certeiro. Aí a menina começou a chorar. Ela foi lá e falou para a mãe dela o que tinha acontecido. Minha mãe, muito calma, tranquila, paciente, ela perguntou quem foi. Eu disse, foi o Alex. Ela suspendeu o Alex na chibata. E eu fiquei com tanta dó do meu irmão naquele dia. Aí eu disse que fui eu. Mas eu me lembro abraçando ele, chorando e pedindo perdão. Aí a gente tem que apanhar em dobro. Tem correções monetárias. Mas eu me lembro desde muito cedo da minha primeira injustiça e do meu primeiro pedido de perdão. E a gente cresce, e a gente cria uma casca grossa, e a gente não quer perdoar ninguém, mas a gente quer ferir todo mundo. Geralmente as pessoas feridas, elas ferem muita gente, porque é assim que o diabo trabalha. Então nós precisamos aprender a ter a prática do amor. E quem tem a prática do amor vai perdoar sempre. O orgulho não separa só as pessoas. O orgulho te separa de Deus. É forte, não é? A gente fala, eu não preciso do fulano, eu não preciso do cicrano, eu não preciso do beltrano. Mas o nosso orgulho não nos separa só de pessoas, nos separa também de Deus. Precisamos aprender
a converter o nosso orgulho em humildade. Vai dar trabalho, mas a carne vai ter que entrar na forma, em nome de Jesus. Mateus capítulo 11, versículo 28 em diante, diz assim: vinde a mim, todos que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. O que acontece? Jesus, Ele quer que você aprenda com Ele a ter humildade. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esta semana eu tive um atendimento, e esse atendimento foi um dos atendimentos mais bonitos que eu tive na minha vida. Não vou dizer para vocês que foi um atendimento confortável, mas foi algo de Deus para a minha vida e para a vida da nossa igreja. E a pessoa que conversou comigo, ela foi tão respeitosa, ela teve tanta sabedoria, que o seu amor me constrangeu, a ponto de nós pensarmos e repensarmos sobre que igreja nós somos, porque não podemos ser somente um ajuntamento de pessoas. Quando a gente canta, porque cantar é diferente de louvar e de adorar. Nós precisamos compreender o que significa ser crente, o que significa ser de Deus. Imagina no dia do juízo, no grande dia, você ouvir: você não amou como igreja, não perdoou, não compreendeu, nem entendeu seu irmão, você não ouviu sem julgamento, você não mostrou com o seu exemplo o caminho, você não acolheu, você não foi instrumento de cura, de libertação e de salvação. As pessoas agem pela emoção e justificam pela razão. Vou repetir: as pessoas agem pela emoção e justificam pela razão. Eu gostaria de perguntar para você: quem é você como igreja? E o que Deus precisa e quer mudar em você, para poder te achar e poder te usar poderosamente? Provérbios capítulo 6, do 16 ao 19, diz assim: estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª sua alma abomina: olhos altivos, orgulho, língua mentirosa, a mentira, mãos que derramam sangue inocente, vingança, coração que maquina pensamentos perversos, maldade, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa, que profere mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos. Então olha o que a Bíblia diz, que as 6 coisas ele odeia, mas a 7ª ele detesta, ele abomina. E diz aqui: o que semeia contenda entre irmãos, porque gera guerra, confusão, maledicência, tristeza, divisão.
Ao invés de ser pacificador, ministro da reconciliação, de construir pontes, é assassino de reputação. É o popular leva e traz. Ouve uma mensagem aqui, distorce com maldade e passa adiante. Gostaria de refletir com vocês. Quem somos? Diga comigo, quem somos? O que a nossa família nos tornou? Diga aí. O que a nossa parentela nos tornou? O que a nossa religião nos tornou? O que o nosso trabalho nos tornou? Tanto a família, a parentela, trabalho, religião, tudo isso está nos moldando. Ou para o bem ou para o mal. Nossas amizades, os lugares que frequentamos, as conversas que temos, as rodas, as mesas, seja um café, um almoço, uma pizza, o diabo quase sempre está presente. Ao invés de Deus estar presente, quem está na roda, na mesa, nas conversas, é o diabo. Todas as vezes que vocês estiverem conversando, pense: quem está influenciando esta conversa? É Deus ou o diabo, que é o pai da contenda, da mentira e do engano? Estas conversas têm nos deformado, têm nos marcado negativamente, têm adoecido profundamente a nossa alma, têm nos afastado de Deus, têm nos sufocado em nossa fé. Tem dado legalidade no reino espiritual, tem nos separado, amizades lindas de anos têm acabado, a bem-querência, o carinho, o respeito. Você não orou e nem vigiou, e o inimigo semeou no seu coração confusão, desconfiança, dúvidas e falta de perdão. Quando você se sentiu ameaçado, se defendeu, expôs o outro, falou da sua intimidade, anunciou todos os segredos que guardava com você, sem ética, sem pudor, sem bom senso, sem temor a Deus. Não pense que a cobrança não virá. Não pense que não terá prestação de contas. Nada passa impune, porque Deus é justo. E por ser justo, Deus faz justiça. Muita coisa está travada na nossa vida por causa da nossa língua e porque não perdoamos. Por conta da porta aberta, do direito adquirido, da brecha, o diabo vem para roubar, matar e destruir. Muita coisa que está acontecendo ou vai acontecer ainda não é normal. Não é fruto do acaso, obra do destino. É gerada no reino espiritual, onde nós damos a permissão. Se você não quebrar esta sentença, ela vai ser perpétua. Ela vai se repetir. Algo que era tão simples virou uma doença grave, que exige tratamento com remédios fortíssimos, acompanhamento psicológico, psiquiátrico, porque você não dá conta. O que uma boa conversa, um desabafo, um abraço, um beijo sincero poderia resolver, debaixo da graça e do favor de Deus. E para justificar, você diz: não é tão simples assim. Você não está no meu lugar. Você não sabe o que eu estou passando. É mais fácil arrancar uma semente do que arrancar uma árvore, por conta da raiz. Você tem que pensar: quem que te colocou neste lugar? Este lugar foi um lugar que o diabo preparou, de angústia, tristeza, depressão, amargura, ressentimento. Quem que te colocou neste lugar?
Agora, por que você aceitou ficar neste lugar? E por que você aceitou esta condição? Você hoje não pode ser coadjuvante da tua história, figurante, você tem que ser protagonista. Você precisa tomar as rédeas e tomar o controle de tudo. Esta influência do mal controla nossos pensamentos. Eu não confio mais, não vejo mais sinceridade, para mim não é mais a mesma coisa, parece que quebrou algo dentro de mim que não tem mais conserto. Diga comigo, apenas parece. O diabo é um ilusionista. Ele é um especialista em enganar pessoas. Por isso a pessoa se sente em pedaços, frangalhos, destruídas. Quantas vezes o diabo tem jogado você no chão e pisado em cima, e o pior de tudo, você acredita nele, porque deixou de ouvir o Espírito Santo de Deus. Para você vir na igreja é uma luta, você não consegue mais orar, jejuar, ler a Bíblia. O que nós pensamos, como pensamos, o que fazemos, consciente ou inconscientemente, não importa, traz um peso de maldição e condenação em nossa vida. A verdade é que cada um tem se tornado um monstro, um mais terrível do que o outro, um mais perigoso do que o outro. Nenhum é inofensivo, cada um tem os seus momentos de ira, revolta, vingança, onde inocula o seu veneno, sua peçonha mortal, através de fofocas, mentiras e malícia. Temos ferido muita gente, magoado profundamente muitas pessoas, atingido todo mundo. Quem eu sou de verdade? O que eu me tornei? Pergunto, onde estão os crentes verdadeiros deste tempo? Não os crentes que parecem crentes, os crentes de fachada, travestidos, disfarçados, fantasiados. Onde estão os crentes de verdade, nascidos de novo e cheios do Espírito Santo? Me dizem. Ou melhor, você deve dizer assim: me dá licença, eu não vou participar dessa conversa. Não vamos falar desta pessoa porque ela não está presente para se defender. Pare de falar deste assunto, vamos fazer uma oração de perdão e liberar esta pessoa. Se você quer paz de espírito, se resolve com esta pessoa. Eu não vou ouvir mais as tuas queixas. Seja sábio, pacífico, promotor de paz e de amor. O ministério de louvor pode subir. O reino de Deus precisa de gente assim. Vamos ficar de pé. Eu não sei como você está no teu coração. Eu não sei como você está com seu marido, com sua esposa, com seus filhos. Eu não sei se o diabo está para entrar ou já entrou na sua casa. Mas eu sei o que ele quer fazer. Mas a decisão é nossa de impedir que o inferno se estabeleça ali. Nós podemos colocar toda a influência do mal para fora, para que o amor de Deus reine na nossa vida. Você não pode permitir que o diabo destrua a sua aliança com Deus, porque quando ele destrói sua aliança com Deus, tanto faz a sua aliança com a esposa ou com o marido. Você precisa valorizar o seu casamento. Não é fácil estar casado, mas a Bíblia diz: não é bom que o homem viva só, não é bom que a mulher viva só. Um precisa do outro. Pais não podem ficar distanciados dos filhos de mal.
Este não pode ser o nosso tratamento cristão. Precisa haver diálogo, precisa haver conversa, precisa haver entendimento. Agora, antes de tudo, também precisa haver muita oração, jejum, encontrar Deus na sua palavra, porque falta muito isso na nossa casa, na nossa vida. Reúne a sua família, faça um culto doméstico, ora, louva, aprende lá um princípio de um versículo bíblico. Não precisa ser algo longo, mas consagre a sua casa, o seu lar, a sua família. E muitos aqui pensam que este é papel do pastor. É papel do pastor cuidar do marido que a pessoa escolheu e não quer se converter. É o pastor que falha. Preste atenção, a esposa sábia ganha o marido. Nós estamos aqui na retaguarda, eu vou até metade do caminho, nós vamos até metade do caminho, mas a outra metade é você. A Bíblia diz que o Senhor te deu como possessão onde você coloca a planta dos seus pés. Convide Jesus hoje para entrar na sua casa, porque quando tem briga, discussão, xingamento, bate-boca e todas as demais coisas, quem entra ali é o diabo, e amarra tudo, bagunça tudo, trava tudo. Este princípio se aplica também na nossa vida profissional, se aplica também na nossa vida social, e se aplica também na nossa vida de fé, porque é aqui que o Senhor nos trata com amor, é aqui que o Senhor nos desnuda, é aqui que o Senhor nos humilha antes de nos promover. O que eu quero dizer para vocês, amados, é que nós precisamos nos amar. E nós estamos convivendo com pessoas que falham, que erram, que cometem deslizes, que tropeçam, que caem, que ficam caídas, que não têm forças para levantar. E nós temos sido juízes, nós apontamos o dedo, tanto faz como tanto fez, se esta pessoa vai para o mundo, se vai para o inferno, ou para qualquer outro lugar. Eu gostaria que nós orássemos hoje, pedíssemos com sinceridade, para Deus colocar no nosso coração amor pelo nosso irmão. Se o camarada não tem amor pela própria família, como que vai ter amor pelo irmão? Amor por um desconhecido. E nós precisamos orar, gente, e pedir: Deus, me ensina a amar, me ensina a perdoar, me ensina a ser um discípulo de Jesus neste tempo profético, onde o irmão precisa de você, você não vai terminar de matá-lo, você vai estender a mão, vai ser como o bom samaritano, vai curá-lo. É tempo da gente mudar os nossos pensamentos, sentimentos, palavras, comportamento, rodas, mesas, lugares de convivência. É tempo de agradarmos a Deus. É tempo de nos convertermos de verdade. É tempo da gente olhar para aquele irmão e dizer assim: eu poderia ter ajudado você, mas não ajudei. Eu podia estar mais próximo de você, mas eu não estive. Eu podia ter cuidado de você no teu luto, mas eu não cuidei. É tempo de você dizer: eu podia estar mais próximo quando você estava desempregado, mas eu fiz vista grossa, eu virei as costas. Eu podia ter te visitado quando você estava doente e não visitei. Eu podia ter te aconselhado na crise do teu casamento e não fiz. Eu podia.
ter feito mais, e como crente eu deixei de fazer. Amados, precisamos nos converter antes que seja tarde. Curva a sua cabeça, feche os teus olhos, diga comigo: Deus, hoje eu aprendi sobre humildade. Eu preciso aprender, com o exemplo de Jesus, a ser humilde, porque estou muito longe de ser. Eu me iro com facilidade, me irrito, falo coisas que não devo, palavras impensadas. Depois eu me arrependo, mas eu não tenho como engolir as minhas palavras. Me perdoa pelo meu ímpeto, pelo meu caráter deformado, pela minha personalidade desconstruída, pelo meu temperamento forte. Me perdoa, porque eu não tenho sido o filho que o Senhor espera. A tua palavra não tem ocupado o meu coração. Eu não tenho conseguido orar, e muito menos vir para a tua igreja. Não permita que eu me perca. Não desista de mim, Senhor. Cuida de mim, me ampara, me acolhe e me revela o Pai de amor que eu ainda não conheço, porque eu quero e preciso mudar, porque eu quero e preciso ser diferente. Deus, eu quero te pedir perdão, não só pelo mal que eu fiz, mas pelo bem que deixei de fazer, porque a tua palavra diz que também é pecado. Me perdoa, Pai, por tudo aquilo que eu tenho feito e que tem entristecido o teu Espírito Santo. Eu quero me aproximar de ti, eu quero estar junto de ti, eu quero te conhecer como nunca te conheci. Te revela a mim, Senhor, em nome de Jesus. Continua orando, continua falando com Deus. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte vida me ofendeu. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com uma frase atire a pedra quem
faltava em mim, minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é tua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença que minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que hoje é tua morada. Aleluia. Gostaria que você abraçasse quem está do seu lado aí, respeitosamente. Orasse com essa pessoa. Ore com ela. Ore com ela. Ore com ela. Ora com ela. Ora com ela. Ora com ela. Peça perdão. Profeticamente, peça perdão para esta pessoa. Quando você pede perdão para ela, esse perdão está representando alguém que precisa de perdão, representa alguém que está precisando de cura, representa alguém que precisa de libertação. Oh, recala babarrachala baçô. Oh, oh, reque calabachori que calamanahachá. Oh, move-te neste lugar, ó Espírito Santo de Deus. Oh, venha nos tocar, ó Espírito Santo. Venha nos curar, venha nos sarar, venha nos libertar. Oh, carecemos de Ti, Senhor. Oh, que a Tua misericórdia seja derramada sobre nós. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que eu vi em mim, Preenche, Senhor, todo vazio. a minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim, minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, Amém. hoje é sua Eu quero que você cante conosco. a minha alma buscava Cante. e nada me Abre a sua boca. completava. A tua presença é o que faltava em mim, minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A igreja. A minha A igreja. eu não te troco. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença que voltava em mim, minha vida foi transformada. Aleluia. Aleluia. Eu quero que você ore no Espírito Santo.
Ore no Espírito Santo. Corre que calabasuri que calanaya chá. Oh, remanasteri kalanaya hashala bastorianda lanasi. Oh, rire kandas toshe hamanasteri alabayasta. Oh, rire que kandalanaste shalanasto rebalanasi. Pai, que haja rompimento em nosso meio nesta noite. Quebra maldições, sentenças, condenações. Cura corações aqui, Pai. Cura vidas nesta noite, Senhor. Tanto neste culto presencial, como naquele que está em casa, naquele que está nos acompanhando, naquele que está cultuando conosco. Deixa o Senhor fazer algo por você. Não é o homem que faz, é Ele. Aleluia. Aleluia. Igreja, aleluia, aleluia, glória a Deus. Dá um abraço em quem está perto de você. Diga assim: me perdoe pelo crente que fui até hoje. Me perdoe pelo crente que eu fui até hoje. Me perdoe pelo crente que eu fui até hoje. Amém.
Pai, eu oro pela Ariela, tem 6 anos, é sobrinha da Débora Amaral. Ela desmaiou agora à tarde, foi levada para o hospital, às pressas. Está a observação e nós cremos, Pai, que todo mal é repreendido na vida dela. Nós cremos no Teu milagre na vida dessa criança e profetizamos Sua cura. Cuida dela, cuida de todos aqueles que estão adoentados, enfermos aqui neste lugar, em suas casas, no hospital, em algum leito. Cura, Senhor, sara, Senhor, restabelece, Senhor, fortalece. Nós cremos num Deus que cura, nós cremos em Jeová Rafá. Oh Senhor, cura, sara, liberta o Teu povo. Toda dor saia, todo mal-estar, toda indisposição, toda malignidade sai desse corpo, em nome de Jesus. Toda sinusite sai. O Senhor está me mostrando uma pessoa que está com uma infecção na face muito grande, muito forte, e o Senhor está curando essa pessoa agora, em nome de Jesus. Cura, Senhor, de toda sinusite, de toda rinite, de toda alergia, de toda bronquite, de toda asma. Cura, Senhor, de todo mal respiratório. Cura, Senhor, da pneumonia. Cura, Senhor. Cura do reumatismo, artrite, artrose, bursite. Cura, Senhor, esta hérnia, este bico de papagaio. Cura, Senhor. Cura esta coluna desse desgaste ósseo. Toca nos discos. Toca, Senhor, nas vértebras. Toca, Senhor, nos ossos. Toca, Senhor, nos músculos, nos tendões. Toca, Senhor, do alto da cabeça à planta dos pés. Cura esta pessoa. Ela vai fazer um exame esta semana, ela não contou para ninguém, mas o Senhor sabe. Cura esta pessoa desse exame, Pai, dessa doença, que neste exame ela possa ver o Teu milagre e ela possa testificar em nome de Jesus, para Teu louvor, honra e glória. Amém? Senta só um pouquinho. Depois de um culto tão gostoso, tão abençoado, tão maravilhoso, para encerrar, vamos encerrar entregando uma oferta de amor, entregando o nosso dízimo, a nossa oferta, a nossa semente. No dia 30, vocês sabem, nós temos muitos vencimentos, e Deus tem assim nos dado graça de ter as nossas contas saldadas pelo seu favor, apesar de nós. Nem todas as pessoas entregaram o seu dízimo do 13º. Seria muito bom se assim acontecesse. Nós teríamos realmente liquidado todas as pendências. Mas a nossa fé não está no homem, a nossa fé está em Deus, e Ele que faz tudo do início ao começo. Uma coisa só eu vou te falar: Ele vai te levantar como uma pessoa muito próspera para cuidar da sua casa. Esta oferta que você pode dar pode ser a liberação daquilo que você está esperando, daquilo que está amarrado, do processo que está preso na justiça e não sai. Eu creio que as bênçãos do Senhor estão a caminho e que Ele tem resposta para a tua vida. Separe o teu melhor, o teu dízimo, a tua oferta, a tua semente. O nosso Pix já está em tela. Você pode também pegar o nosso Pix no envelope. Pode fazer com o cartão, se assim desejar. Está com o Estevão lá atrás. Se você quiser só chamá-lo, ele vai te dar assistência. Que Deus possa te abençoar rica e abundantemente, em nome de Jesus. Se a figueira não florescer,
pé. Jeová, que nunca me alegar. Com ele eu consigo tudo. Jeová, as alturas me faz andar. Aleluia, 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 aleluia. Jeová Jireh é Deus de provisão. 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 Amém. Aquele menino sem barba é o Paulinho. Tem gente que não conhecia o Paulinho sem barba, não é? Glória a Deus. Com o calor, nós fizemos a tosa da ovelha. É o seguinte, no próximo domingo, nós teremos a nossa ceia, correto? É sim. Qual? Vai cair que dia? No domingo. Deixa eu ver aqui. Não, não é isso. Espírito de confusão. Pode ser dia 4 ou dia 11. O que eu quero dizer para vocês é que nós não vamos entregar o envelope hoje, até porque nós vamos virar o calendário. Então não será mais 2025 o ano do reino. Vai ser 2026 e vocês saberão no culto da virada qual será o nosso tema. Amém? E eu creio que vai ser bênção. Amém. Posso ouvir um amém? Amém. Janaína, vem orar pelas finanças. Glória a Deus. Estenda suas mãos para cá, igreja. E com fé vamos regar as nossas sementes. Pai, em nome de Jesus, nós temos alegria e prazer em nosso coração de ter a oportunidade de lançar à terra a semente que o Senhor tem liberado a nós enquanto igreja. Obrigado, Pai, pela provisão, pelo teu cuidado. Obrigado porque de nada nós temos falta. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e grandes coisas nós cremos que ainda vai acontecer. Nós cremos que os teus sinais, os teus milagres irão nos alcançar financeiramente falando. E Senhor, com essa intenção, com essa crença, nós te servimos com amor, nós te servimos com o nosso melhor. Nessa noite, Pai, honra cada coração que lançou a semente à terra. Honra, Senhor, cada irmão, cada irmã que dizimou, que ofertou, cada pessoa que colocou a sua fé à prova. E que possamos sair daqui certos da nossa vitória e certos do teu cuidado. Pai, nós te agradecemos porque sabemos que a tua palavra nunca falha. E que a tua palavra ela não volta vazia. Ela vai causar um impacto financeiro na vida de cada um aqui. E aqueles, Senhor, que não tiveram o que trazer à frente. Eu creio que o Senhor é o dono da sementeira e até o último dia desse ano. Sementes virão. Sementes serão lançadas na vida desses irmãos. E nós viremos aqui para lançar no teu reino que é o solo, aonde nós vamos colher uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante pelo sangue do Cordeiro. E o adversário da nossa alma não terá poder de nos roubar, não terá poder de trazer a escassez, porque o Senhor mesmo fecha a boca do devorador e não permitirá que ele consuma o fruto da nossa terra, em nome do Senhor Jesus. E se você crê nisso, aplauda esse Deus maravilhoso. Aleluia! Glória a Deus! Diga aleluia! Glória a Deus! Amém! Acabou a finish? Eu preciso só falar uma coisa.
Eu tenho que agradecer ao Felipe e também a Giovana, que semearam algumas cestas básicas para as famílias que estão necessitando. Se você conhece alguém, alguma família que precisa de cesta básica, nos contacte. Amanhã nossa administração funciona normalmente, terça-feira também, quarta até meio-dia, tá bom? Vamos fazer aí uma família mais feliz, tá certo? Que Deus abençoe muito vocês, que multiplique em bênçãos na vida profissional e nos negócios de vocês, tá bom? Olha para quem está do seu lado e diga assim: você vai ser muito abençoado, eu creio. Pai, eu os despeço agora debaixo da tua bênção, em nome de Jesus. Até quarta-feira, às 10 horas da noite, em nome de Jesus, vão na paz.